Glória a Deus, glória a Deus. Que palavra gloriosa. Que palavra gloriosa. Dunamis, poder. Foi o que Jesus, por meio da sua morte, o seu sofrimento, mas Ele nos deu algo que o mundo não pode ter. Você é privilegiado. Nós somos privilegiados, porque nós temos aquilo que o mundo não pode ter. Eu me lembro que quando Deus, para enviar o seu Espírito Santo, Ele deixou uma condição, porque Deus não queria mais devolver o Espírito Santo. O Espírito Santo que foi retirado em Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus não queria devolver mais. Aí Deus disse assim, eu vou deixar, mas com uma condição: só a igreja poderá ter Ele. É por isso que Paulo, quando escreve a igreja de Tessalônica, quando o povo está triste pelo fato dos seus entes queridos que foram mortos, Paulo olha para eles e diz: nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança. Pastor, qual é a nossa esperança? É o Cristo que morreu e que ressuscitou, está à destra do Deus Pai. Meus irmãos, eu quero apenas trazer uma reflexão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, livro do Gênesis. Peço perdão pela minha garganta. Estamos já há 9 dias pregando todo dia. E a gente que é pentecostal, você sabe, né? Pentecostal não economiza glória não. Então chega um momento que a garganta já começa a sentir. Mas Deus tem nos dado força. Gênesis capítulo de número 9. Capítulo 9, versículo... Vamos ler o versículo de número 8. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca, até todo animal da terra. Versículo 11: E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. Versículo 13: O meu arco tenho posto na nuvem. Eu vou repetir: o meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Eu vou repetir o versículo 13. O meu arco tenho posto na nuvem, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. É sabido por todos que esta passagem bíblica aqui, a qual ora lemos, está falando sobre Noé. Noé, que havia pregado muitos anos, dizendo para o povo que Deus iria enviar chuva, tempestade, e o povo não deu ouvido. O povo não deu crédito à pregação de Noé. O povo dizia: impossível, nós nunca vimos chuva, impossível acontecer uma tempestade. Enquanto eles estão dizendo que não iria acontecer, Noé continua pregando
Noé continua anunciando, dizendo: se prepare, porque ele vai vir, a chuva ele vai mandar. E o povo não estava nem aí para aquilo que Noé pregava, mas mesmo a incredulidade tomando conta do coração do povo, isso não fez com que Noé parasse de pregar. E Noé continuou pregando por muitos anos. Quando a arca fica pronta, a porta da arca fica aberta, todos os animais entram, todos os animais, macho e fêmea, entram para dentro da arca. 7 dias a porta fica aberta, até que Deus resolve fechar a porta. Quando Deus fecha a porta, você conhece bem a história. O povo está para fora querendo entrar, mas não consegue mais entrar. Isso daqui é só para te relembrar. E a Bíblia diz que Noé, junto com a sua família, está dentro da arca, esperando a decisão de Deus, esperando a decisão de nosso Deus para abrir a porta da arca, fazer com que eles saiam de lá. O que aconteceu é que chegou o dia de Deus abrir a porta da arca. A Bíblia diz que Deus abre a porta, Noé com a sua família sai, estão em terra. Deus está oferecendo um novo recomeço para Noé. Deus está dando um novo recomeço para uma nova geração, porque a geração passada se foi. Deus está levantando uma outra geração, que todos agora descenderiam de Noé. A Bíblia diz que Noé sai, pega um animal, sacrifica um animal em adoração a Deus, como gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez. Aí o que me chama a atenção é que no versículo de número 9, Deus disse assim para Noé e para os seus filhos: eis que estabeleço o meu concerto convosco. Eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós. Olha o versículo 13. E disse Deus: este é o sinal do concerto. Qual é o sinal do concerto? O arco-íris. Esse é o sinal do concerto entre mim e a terra, entre mim e vós. Este é o concerto, é a minha palavra. Quando vocês olharem para o arco, vocês saberão que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Quando vocês olharem para este arco, vocês terão a noção de que vocês não estão sozinhos neste mundo, mas que existe um ser que criou e formou todas as coisas. Ainda que exista doutrina de demônios, como o apóstolo Paulo disse no seu ministério, que pregam inverdades, dizendo que Deus sumiu, de que Deus deixou os homens largados, abandonados neste mundo. Mas todas as vezes que nós olhamos este arco, nós sabemos que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Existe um Deus que está acima de toda medicina, toda doença, toda enfermidade, toda prova, toda luta. Existe um Deus que está sentado no trono e está no controle dessa terra. Ainda que alguns digam que parece que Deus fugiu do cenário, ainda que alguns digam
que parece que Deus deixou. Não, Deus continua sentado no seu trono e no controle de todas as coisas. Deus te trouxe aqui para te dizer: a minha palavra ainda está de pé. Eu continuo sendo Deus, independentemente das provações, independentemente das tempestades, independentemente, aleluia, das lutas. Existe um Deus que está sentado no trono e está olhando para a terra e está dizendo: eu estou no controle. Se Deus está no controle da terra, imagine sobre você, imagine sobre a tua casa, imagina sobre a tua família. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quantos vieram adorar esse Deus nessa noite? Levante a mão para adorar Ele. Escute. Rildo, que me chama a atenção, todo elegante. O que me chama a atenção, escute, é que apenas 3 homens viram este arco na Bíblia. Presbítero Jonas, somente 3 homens na Bíblia escreveram acerca deste arco, porque viram ele. Este arco é o símbolo, este arco mostra-nos o quão poderoso nosso Deus é. O que me chamou a atenção ao ler a Bíblia Sagrada é que somente 3 homens viram este arco. Apenas 3 homens escreveram acerca deste arco. Apenas 3 vezes esse arco aparece na Bíblia, e eu queria que você gravasse isso. Apenas 3 vezes este arco aparece na Bíblia, Jonas. A primeira vez que este arco aparece na Bíblia é em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 9, versículo de número 13. É a primeira vez que este arco aparece e é descrito na Bíblia. A segunda pessoa a ver este arco foi o profeta Ezequiel, no capítulo de número 1 e no versículo de número 28. Ezequiel viu este arco. E a terceira pessoa que viu este arco foi o apóstolo João, no capítulo de número 4 e versículo de número 3 do livro do Apocalipse. Apenas 3 homens viram este arco e noticiaram este arco. Quem? Noé, Ezequiel e João. Noé, Ezequiel e João. Somente esses 3. Este arco apareceu e está escrito na Bíblia Sagrada. Pastor, eu quando li acerca disso, eu me perguntei: mas por quê? Porque somente esses 3 homens descreveram este arco? Por que será que somente esses 3 homens escreveram esse arco? O que me chama a atenção é que cada um viu esse arco em uma época da sua vida, em uma tempestade. O que me chama a atenção é que João apóstolo, ele viu este arco antes da tempestade que viria sobre a terra. Eu vou repetir: João o apóstolo, ele viu este arco antes da tempestade que iria dar início depois do capítulo 4 do livro do Apocalipse. Pastor, qual é a tempestade? A tempestade seria o juízo de Deus sobre a terra, seria a mão de Deus sobre a terra. João vê este arco antes da tempestade. O que me chama a atenção é que Ezequiel viu este arco no meio da tempestade. E Noé, pastor, Noé viu este arco depois da tempestade. Pastor, por quê? Porque uns vão ver o arco antes da tempestade, outros só vão ver o arco no meio da tempestade, e outros só vão ver o arco depois da tempestade. Deus estava dizendo na Bíblia Sagrada: todos vão ver o arco. A diferença
diferença é que uns vão ver o arco antes da tempestade, que nem o profeta Abacuque. Abacuque viu o arco antes da tempestade. Que arco? A palavra de Deus. Antes que a tempestade viesse sobre Judá, Deus apareceu ao profeta Abacuque e mostrou a Abacuque o que iria acontecer com Judá, a tempestade que viria sobre o reino de Judá. Antes da tempestade vir, Deus avisou Abacuque, e Abacuque olhou para o céu e disse: ainda que a figueira não floresça e nem haja produto na vide, e os produtos da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque eu me exulto no meu Deus? Porque Ele é aquele que se levanta no trono, Ele é aquele que me avisa antes da tempestade. Tem pessoas que Deus vai aparecer, vai se mostrar, vai se revelar antes da tempestade. Para uns, Deus vai se apresentar antes de acontecer, antes que a tempestade vier, Deus vai se revelar, para que você entenda que você não está sozinho. Como João, vai ter uns que vai ver a tempestade, que vai ver o arco, melhor dizendo, antes. Mas tem outros que nem Ezequiel, antes não vai ver, mas no meio da tempestade, no meio do processo, Ezequiel viu o arco. No meio da dor, no meio da perca, no meio do sofrimento, ele viu o arco. Era Deus dizendo: Ezequiel, eu estou no controle de todas as coisas. Ezequiel, eu me mostro a você, Ezequiel, porque eu estou no meio dessa tempestade. Talvez você não viu antes, você está no meio dela. Você está no meio da tempestade, no meio do vulcão, no meio da dor, no meio do sofrimento. Você ainda não viu, mas o Senhor está dizendo: continue na posição, porque o arco dele vai se revelar a você nessa noite. O arco significa a palavra de Deus sobre a tua casa, a palavra de Deus sobre o teu ministério, a palavra de Deus sobre a tua família. Talvez você esteja no meio do vento, você não esteja vendo nada, mas se prepare, porque Deus vai aparecer com arco. Deus vai aparecer com a palavra dele, dizendo: toda tempestade, todo levante de Satanás vai cair por terra, toda palavra contrária sobre a tua casa vai cair por terra. Levante a sua mão, que eu quero ser profeta de Deus nessa casa. Deus te trouxe aqui nesse culto de terça-feira, Deus te trouxe aqui nesse culto de ensino, para te dizer: o meu arco você não está vendo, mas ele está lá. O meu arco você não está vendo, mas ele está lá. Talvez você esteja no meio da tempestade e não esteja vendo o arco, mas o Senhor está dizendo: o meu arco está lá, a minha palavra está lá, a minha unção sobre a tua casa está lá. Os demônios não vai te matar, os demônios não vai acabar com a tua casa, os demônios não vai acabar com a tua família. Essa tempestade não vai te matar, mas o céu está dizendo: o meu arco está de pé, a minha palavra está de pé, a minha unção está de pé. Quem acredita nisso, levante a mão para adorar ele nessa noite. Levante a mão para adorar ele nessa noite, porque enquanto você dá glória, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Enquanto você dá glória, ele entra dentro da tua casa. Minha irmã, ele te trouxe aqui para te dizer: o meu arco está lá, a minha palavra está lá. Você não está vendo Ezequiel, você não está vendo João, mas a minha palavra está de pé, a minha palavra está de pé. O meu arco está nas nuvens.
Labarachore me calamaraçaio. Aleluia. Para uns, Deus vai aparecer antes da tempestade. Para outros, como Ezequiel, Deus vai aparecer no meio da tempestade. O que me chama a atenção é que Deus não apareceu a Sadraque, Mesaque e Abednego antes. Não. Nabucodonosor disse: quem não adorar a estátua vai morrer. Deus apareceu a eles? Não. Eles ouviram alguma palavra de Deus? Não. Mas eles permaneceram aonde? De pé. Quando todos se curvaram, eles ficaram de pé. Alguém disse: rei, tem 3 homens que diz que não vai adorar a imagem, porque eles servem um Deus que não é o nosso. O rei se enfureceu e disse: traga os 3 aqui na minha presença. Eles fizeram isso porque eles estão longe de mim. Quando ele chegar na minha presença, você vai ver, as coisas vão mudar. Chamaram os 3 homens, colocaram diante do rei. O rei disse: vou te dar mais uma chance, eu perdoo vocês, está tudo certo, só está a gente aqui, pode dobrar. Ele disse: como que é, rei? Não, você não entendeu. Nós servimos um outro Deus, que é Deus dos deuses. Ele é Senhor dos senhores. Você não vai? Deus apareceu a eles? Não. Eles ouviram a voz de Deus? Não. Aí o rei disse: eu vou jogar vocês lá dentro. Deus falou com eles? Não. Jogaram eles. No processo de jogar eles lá dentro, Deus falou com eles? Não. Eles viram o arco? Não. Mas eles continuaram de pé, dizendo: nós não negociamos, nós não trocamos, porque uma hora ele vai aparecer. Ele maracomitere me calaçaio. Ele maracomitere me calamarachuri me terevas. Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Você ainda não viu e não ouviu, mas Deus está dizendo: continue nessa tua força, continue nessa tua caminhada, continue. Maracalacia, maracalaçaio. Pegaram eles e jogaram lá dentro, como Ezequiel, no meio da fornalha. Quem se apresentou? O que fez o arco, que tem a palavra no meio. Ele se apresentou. O rei disse: não jogamos. Os moços disseram para o rei: não jogamos 3. O rei disse: é, rapaz. Na verdade o rei olhou e disse: rapaz, vocês jogaram 3, mas eu estou vendo 4. Quem é? A semelhança dele é diferente. Ele anda como ninguém andou, ele fala como ninguém falou. Sabe quem é esse? É o Deus Todo-Poderoso, que não vai nos ausentar das guerras, das batalhas, não. Ele não vai nos privar da tempestade, não. Ele não vai te privar da fornalha, não. Ele não vai te privar da boca do leão, não. Ele não vai te privar das provas, não. Mas Ele está dizendo: eu me apareço a você. Eu apareço com a minha palavra, dizendo: não te deixarei só. Para uns, como João, vê o arco antes da tempestade. Outros, como Ezequiel, só vai ver o arco no meio da tempestade. Pergunta para alguém que está do seu lado: já viu o arco? Tem gente que no processo não conseguiu ver ainda.
Sabe por quê? Porque tem uns que vai ser que nem Noé, presbítero Jonas. Não vai ver antes, nem no meio da tempestade. Tem uns que nem Noé, que só vai ver depois, mas vai ver. Talvez você não está vendo nítido, mas Ele está lá. Ele disse que cuidaria, e Ele está cuidando. Ele disse que seria o teu provedor, e Ele está sendo. Ele disse que cuidaria dos teus filhos, da tua casa, da tua família, e Ele está cuidando. Você só não conseguiu enxergar. Você só não conseguiu ver ainda, mas Ele está lá. Você só não conseguiu enxergar ainda, mas o arco está lá. A palavra de Deus está lá. O Deus Todo-Poderoso está lá. Quem acredita no poder dessa palavra, talvez hoje você vai ver o arco. E quando o arco chega, ele chega com livramento, ele chega com cura, ele chega com milagre, ele chega com graça, porque Ele é. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga para alguém que está do seu lado: está preparado para ver o arco? Quando o arco vem, ele vem com promessas. Não, quando o arco vem, ele vem com promessa. Quando o arco vem, ele vem com livramento. Quando o arco vem, ele vem com a graça, com a glória, com livramento, com palemaracanto remaraçaio. Feche os seus olhos por alguns segundos. A irmã Luciana vai preparar um hino, já vai preparando um hino. E eu quero que você feche os olhos agora. Eu quero toda a igreja de olhos fechados aqui agora. Só os obreiros lá na porta estarão com os olhos abertos. Alguém vai ver o arco de Deus aqui nessa noite. E quando o arco vem, ele vem com livramento. Quando o arco vem, pastor Hildo, ele vem com vitória. Ele vem com porta aberta. Quando o arco apareceu aos 3 homens na fornalha, ele veio com livramento. Quando o arco apareceu a Ezequiel, ele disse a Ezequiel: se coloca de pé, Ezequiel. Não para, não retroceda, não volta. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai ver o arco, e o arco vai vir com graça. O arco vai vir com porta aberta. O arco vai vir com livramento. É a palavra dele, é a graça dele, é a unção dele. Quem vai lá para sair, quem acredita, abra a boca por alguns segundos agora. Abra a boca por alguns segundos agora. Eu já estou vendo alguém lágrimas. Eu já estou vendo alguém falando em línguas estranhas. Eu já estou vendo alguém adorando a Ele. É o arco, é o arco. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar. Remanacanto remaraçaio. Segura o hino para mim, por gentileza. O Espírito de Deus vai tomar alguém aqui agora. É o arco do livramento. É o arco da promessa. É o arco do pacto. É o arco da aliança. É o arco da aliança. É a aliança. É a aliança. Arabacature me calaçaio. Quem veio receber de Deus aqui agora, recebe dele nessa noite. Recebe livramento. Recebe cura. Recebe milagre agora.